Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, para a nossa aula começar, a gente vai aqui contar com a colaboração, com a participação do professor Leandro Menezes, professor de filosofia, porque para começar a nossa aula de história eu queria abordar de uma forma conceitual, temática, uma questão que aparece de forma recorrente ao longo das análises documentais que a gente aqui realiza, que é a noção de verdade, né? O que é a verdade? A história é um conjunto de narrativas extremamente verdadeiras ou não? Existem níveis de verdade? O que é a verdade? São tantas perguntas que nós poderíamos fazer aqui. E acredito que, para a gente ter uma possível resposta, melhor a gente conversar com alguém da área de filosofia, o Leandro, professor de vocês, inclusive, né? Por favor. Por favor, me apresenta. Exato, se apresentam. Afinal então, de contas, a gente vai conduzir aqui, junto com o Rodrigo, um debate que estabelece a interlocução, né, da filosofia com a história. Eu tenho uma formação em história também, além da filosofia, então a ideia nossa é colaborar com a aula do Rodrigo e também colaborar com a minha aula nessas interlocuções metodológicas, né, tanto de epistemologia da história, que é um cenário mais ancorado no universo do Rodrigo, e filosofia da história, que é um universo que vai ser ancorado, construído por nós, inclusive nas aulas próximas. Então bora lá, né, gente? A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você, Leandro, é sobre a questão da verdade. Porque toda vez que a gente olha para o passado, né, a sensação é de que o professor de história está reproduzindo ali, né, em sala de aula, a verdade sobre aquele passado, como se ele conseguisse alcançar o passado em sua totalidade. E aí, quando a gente traz algum documento histórico, seja uma imagem, seja um depoimento de um diário, uma carta, ou seja, um documento que não é tido como entre esses documentos oficiais, realizados por grandes governantes ou grandes nomes da história, a sensação é de que parte dessa verdade nos escapou. Em história e filosofia, como que a gente poderia tratar com essa concepção de verdade? Então, essa ideia de verdade eu percebo que tanto na história quanto na filosofia há um caráter de mutação na interpretação da ideia objetiva de verdade. Por exemplo, no universo da filosofia, a gente estudou os filósofos do mundo antigo, como Platão, como Sócrates, como Aristóteles, que visavam chegar numa espécie de essência da verdade, que tinha uma ideia mais universalista, atemporal da ideia de verdade. Essa concepção metafísica de verdade, a gente percebe um desaparecimento dela com as tendências do pensamento moderno e, sobretudo, contemporâneo, sobretudo do século XIX para cá. A gente vê um desaparecimento ou uma diminuição de temas metafísicos na filosofia, a partir de autores como Schopenhauer, como Nietzsche, que começam a entender que o sentido da vida, a relação com o mundo, ela é representacional, ela é construída. E isso, obviamente, impacta o universo da história. A gente vê na história, por exemplo, autores que a gente chama de historicistas ou intelectuais que produzem uma história mais positivista, que tem uma tendência de compreender uma espécie de essência do passado. Ideia essa que a gente vê desaparecendo, especialmente a partir de autores que estabelecem essa conexão, história e filosofia, como, por exemplo, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, quando escreve uma obra chamada A Memória, a História e o Esquecimento, ele nos leva a pensar o quanto que a narrativa histórica ela é redesenhada com o tempo, né? A história, isso os caras da Escola dos Análises já diziam isso, o objeto da história não é exatamente o passado, é a condição humana no tempo, o ser humano, o homem no tempo, no sentido de que não há condições de mudar o passado, mas há condições de mudar a história, conforme a documentação se transforma, no sentido de que aqui em 2024 eu posso encontrar algum tipo de documentação inédita em relação a um tempo, sei lá, do século XVI ou XVII. Então há possibilidade de descobertas de novos documentos, há possibilidade de novas leituras do passado, do ponto de vista de metodologia, de olhar, né? E há também uma perspectiva de variedade da narrativa, da própria escrita. Então eu costumo construir a seguinte metáfora. O passado é um vaso que quebrou. E o historiador, ou o filósofo da história, é aquele que vai juntar as peças, os cacos, e tentar dar uma inteligibilidade para aquilo, colar aquilo. Aquilo pode voltar a ser um vaso, mas jamais será aquele vaso de outrora, antes da queda. Então toda a atividade da escrita da história é uma atividade representacional. Ela é uma espécie de
ficção controlada, né? Não no sentido de que ela não está comprometida com a verdade, mas no sentido de que ela, apesar de se prender a uma base documental, há um caráter autoral daquele que escreve história, né? Legal. É interessante, pegando aqui o que o Leandro falou, é que a gente consegue visualizar isso muito nas nossas aulas de história, né? Quando a gente, por exemplo, pega um quadro que o Pedro Américo pinta sobre a Batalha do Avaí, onde ele adiciona ele próprio no quadro, sendo que ele não foi à batalha, que ele coloca um general, amigo dele, no centro da batalha, general esse que também não participou, o general Osório. E a gente começa esse diálogo sobre, mas isso não é verdade, isso seria uma mentira. A gente percebe que, o que a gente percebeu em sala de aula, né? Que, na verdade, o compromisso de Pedro Américo ao reproduzir uma batalha que aconteceu antes, ele reproduz essa batalha em 72, sendo que essa batalha foi de antes da década de 70, foi na década de 60, o compromisso dele não é para com o passado como foi. O passado é apenas uma referência de um projeto que ele tem para o presente e para o futuro enquanto pintor. E aqui isso leva a gente a pensar outra coisa. Sobre a interpretação, porque então a história a gente pega uma referência do passado, né, interpreta a partir da condição humana nesse passado. E aí, essa interpretação, ela tem um limite? É possível a gente limitar ou não? É uma interpretação, vale tudo, né? Vale tudo quando eu olho para o passado, tirar qualquer coisa de qualquer lugar. Qual que é o limite, então, a ponto de eu poder considerar o que se passa aqui em sala de aula e o que se produz na história, por exemplo, é válido enquanto um conhecimento e não apenas enquanto um achismo? No caso da história, me parece fundamental um rigor metodológico e um rigor com fontes. Então, por exemplo, há a possibilidade de escrever várias histórias sobre uma mesma época, sobre o mesmo lugar, sobre o mesmo personagem. O que não vale é você construir um tipo de narrativa que não está sustentada em nenhum fundamento documental e nenhuma base teórica, né? Então, é óbvio que há um caráter relativista na produção do conhecimento histórico, mas não cabe ao historiador ser literato, por exemplo. É óbvio que a escrita da história, ela envolve um traço autoral de estilo. O historiador tem um estilo, uma forma de conceber a sua narrativa, mas ele não pode inventar, né? Então, por exemplo, você pode ter por meta construir uma história sobre a fundação da nova capital, Brasília. Você pode escrever de uma forma positivista, onde você vai descrever nessa história os grandes símbolos, os grandes personagens. Você pode escrever uma história de caráter marxista, que você vai analisar justamente aqueles personagens que foram soterrados da narrativa histórica, os trabalhadores, né? Os chamados candangos que fundaram a cidade, que acabaram vivendo no entorno pela falta de condições de morar dentro da cidade. Você pode ir para uma perspectiva de história cultural, de perceber o quanto que é uma cidade jovem e que ainda não tem uma identidade, o quanto que o perfil do pessoal de Brasília é um perfil ainda muito carioca, de gosto de time de futebol, de sotaque, de visão de mundo, e isso está vinculado à antiga capital. Então, essas três leituras são legítimas, mas metodologicamente distintas. Uma perspectiva, eventualmente, uma nova história cultural, outra perspectiva positivista, marxista, e as três são válidas. Por quê? Porque há um rigor metodológico e há um compromisso com as fontes. E não necessariamente se contará a mesma história, né? Então, esse é o filtro que a gente deve estabelecer para não autorizar qualquer tipo de discurso que se faz de natureza histórica, mas na verdade não é, né? Isso, inclusive, a gente trabalhou em sala de aula quando a gente analisou a narrativa sobre a abolição da escravidão. E aí eu sempre começo as minhas aulas falando sobre o protagonismo da própria população negra, né, das próprias lideranças intelectuais, os ativistas, das lideranças sociais negras no processo de abolição, e como você tem a construção de uma princesa Isabel heroína. A gente até assistiu, né, durante a aula, um vídeo da professora Lilia Schwartz em que ela analisava a estátua da princesa Isabel, como ela, a grande redentora da raça. E que essa interpretação, foi uma interpretação possível em um certo momento, pois sim, Princesa Isabel assinou a documentação, a Lei Áurea, foi então a responsável a representar as instituições do Estado brasileiro naquele processo, mas que também é possível questionar até que ponto esse protagonismo é válido, até que ponto é possível interpretá-la como o personagem principal e quais outros personagens poderiam ser adicionados nisso. E aí que tá, para encerrar, né, pra gente retomar o nosso conteúdo de Segundo Reinado e até falar de República daqui a pouco,
perguntar para você, então, frente a isso, frente a esse estudo do passado, essa possível interpretação, a partir de uma metodologia, de metodologias específicas que conduzam a uma interpretação possível, com base no documento, ou seja, todo um rigor, né, do que a gente faz, não é um achismo, não é uma invenção, não é você pegando um texto e falando assim, eu acho que fulano, há uma comparação, né, a gente tem a história comparada, o rigor da comparação com outros documentos diversos do período. Quer dizer, depois desse trabalho todo, né, eu queria só rapidamente, se possível, a importância, né, da gente pensar esse estudo do passado, e não só pela perspectiva da história, mas também pela história da filosofia, né? Pensar esse ser humano no tempo, no espaço, né? A importância disso. Eu vou citar, não sei se você conhece, Rodrigo, tem um texto pequenininho, indico até para vocês em casa depois darem uma procurada. Tem um literato argentino chamado Jorge Luis Borges. Ele tem um texto pequenininho chamado Funes o Memorioso. A história gira em torno de um personagem, uma ficção, que aos 19 anos ele cai de um cavalo. Ele tem como sequela a perda da capacidade de esquecer. Então ele consegue se lembrar de absolutamente tudo. O que parecia ser algo muito positivo, na verdade, era uma maldição. Porque como ele não conseguia se esquecer de nada, ele não conseguia organizar pensamentos. Porque cada micro instante da vida dele, tudo era lembrado, tudo era filtrado, né? Cada aspecto aqui nesse estúdio entrava na minha mente e eu não conseguia me desvincular de nada. Esse excesso de memória me torna incapaz de produzir um pensamento sistemático, de pensar de forma autoral. E é exatamente, quando o Borges escreve isso, ele está falando exatamente do historiador. O historiador é justamente aquele cara que vai pegar aspectos do passado e dar algum grau de entendimento, de organização, de sistematização para que a gente se compreenda, para que a gente construa uma leitura de mundo, coisa que o Funes era incapaz. Inclusive, no texto, nessa ficção, o Funes morre de congestão pulmonar, que é uma metáfora, no sentido de que ele absorvia muito e não digeria nada. E a idade dele não é aleatória, ele morre aos 19 anos, que faz referência ao auge dessa concepção mais positivista do tempo, desse excesso de valorização da memória, no sentido de uma memória desenfreada, uma memória desorganizada, né? E o historiador, ele cumpre um papel extraordinário de nos trazer essa inteligibilidade na relação com o presente, na relação com o entendimento das nossas origens, né? Verdade. Obrigado, Leandro. Valeu, muito obrigado. Gente, vamos voltar para nossa aula, que a gente ainda tem muito conteúdo para analisar. Obrigadão. valeu.